Pronto, podemos começar? Bom dia. Bom dia, não, boa tarde, boa noite, nem sei mais, agora é boa Boa noite. noite. Boa noite. Você está no Rio, Jaime? Tô no Rio. Tá. Na realidade, eu só convidei para esse evento 12 pessoas, porque nós estamos fazendo agora pelo YouTube, para as pessoas assistirem Ah, direto pelo YouTube, tá? Ah, tá. hoje quem vai falar é o Yuri, ele já falou uma vez aqui no grupo, e eu há mais ou menos acho que foi um mês atrás, eu assisti uma palestra dele no Centro Espírita aqui, chama Conscious Living, eu gostei bastante. Eu pedi para ele repetir a palestra com alguns adicionais aí, que a palestra dele foi um pouco avançada demais, tá? Então eu pedi para ele colocar com alguns adicionais. Então eu vou pedir para o Yuri, por favor, pode começar. Obrigado pela presença, Yuri. Não, você está sem som, Yuri. Seu som sumiu. Voltou? Voltou. Agora tá falando. Tá. Estão todos me ouvindo? Boa tarde, boa noite? Vamos ver. Beleza, então vamos lá. Pessoal, meu nome é Yuri, nós vamos estar falando hoje sobre o tópico a responsabilidade do pensamento, claro que fazendo um enfoque da parte espírita. E o título da palestra, Responsabilidade do Pensamento, ele veio, essa ideia de colocar a responsabilidade como associada ao pensamento. Ela veio quando eu assisti, lembrei muito tempo atrás de um filme que eu assisti no começo dos anos 2000 do Homem-Aranha, em que o tio dele fala: com grande poder vem grande responsabilidade. E aí eu pensei, poxa, o pensamento, tanto se fala do poder do pensamento, quanto que o nosso pensamento influencia, modifica, destrói, constrói realidades inteiras. Eu pensei, com esse grande poder, então, vem uma grande responsabilidade. Então, daí que vem esse tema, a responsabilidade do pensamento. E pesquisando um pouco mais sobre essa ideia da responsabilidade estar atrelada ao poder, ou o poder atrelado à responsabilidade, eu busquei, então achei que algumas pessoas falando que isso veio lá de Winston Churchill, que veio com essa ideia, outros falaram até do pensador Voltaire. Mas se nós formos mais atrás mesmo, nós veremos que há 2000 anos atrás, mais ou menos, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a passagem 48 vai falar o seguinte: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então a ideia aqui é nós entendermos que isso já foi passado lá atrás, e essa ideia do poder e que vai sendo dado para nós como seres humanos, como espíritos, nesse grau de evolução, nós temos então um pensamento a nosso favor. Mas antes de entendermos como que o pensamento então tem todo esse poder, tem toda essa capacidade de, como eu falei, construir, modificar, modular, destruir, vamos entender primeiramente um conceito vamos dar um passo atrás, vamos entender um conceito mais básico que no Espiritismo se chamou de fluido cósmico universal. Isso foi um termo trazido pelo Allan Kardec, foi o codificador do Espiritismo, e nós podemos ir lá no livro A Gênese, do Allan Kardec, mais ou menos 160 anos atrás, quando teve a codificação, inclusive um parênteses, né, que o Paulo até pediu para comentar, os livros do Allan Kardec, o Pentateuco Kardeciano, são extremamente recomendados para quem está mergulhando no Espiritismo, para quem já está no Espiritismo e quer entender mais. E o fluido cósmico universal, nós vamos aprender, principalmente no livro da Gênese, tem outros livros também, como o do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, é um outro livro fotografado pelo Chico Xavier que fala sobre isso. Nós vamos entender que o espaço universal, ele não é vazio. Ou seja, o fluido universal, eles vão dizer, é preenchido por algo, e esse algo que é preenchido, então, é esse fluido cósmico universal. E eles vão nos explicar, os espíritos depois vêm e comentam muito mais sobre isso, mas nós vamos aprendendo que o fluido cósmico universal, ele é o veículo do pensamento, é a forma pela qual o pensamento se propaga, o pensamento ele atua. E ele diz que ele faz um paralelo com o ar e o som, dizendo que o fluido cósmico universal, portanto, ele é esse veículo do pensamento, tal qual o ar é o veículo do som, mas com a diferença de que o ar ou o som, por sinal, ele consegue se projetar num espaço muito limitado, enquanto o pensamento atinge um infinito numa velocidade que supera a velocidade da luz.
E o Allan Kardec também, através dos seus textos, nós vamos aprendendo, principalmente através dele, como que os espíritos, então, eles conseguem manipular esses fluidos, como esse fluido cósmico universal, como os homens, ele fala, como os homens manipulam os gases, só que eles colocam o pensamento e a vontade nessa manipulação. Para ele fala que para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, nós já vamos entendendo algumas coisas sobre como que o pensamento, então, ele se propaga. Por que que às vezes se fala que o pensamento ele é velocidade mais rápida que a da luz, mas como que eu consigo, se eu pensar em alguém, como que esse pensamento de fato chega até a pessoa? O transporte é esse fluido cósmico universal. Então, eu trouxe aqui um resuminho para nós entendermos que o quê? Esse fluido cósmico universal é uma matéria perfeita, uma matéria muito sutil e, de certa forma, independente. Ele é o plasma divino, a matéria elementar criada por Deus. Nós entendemos que ele nem é espírito puro, a natureza dele, nem matéria bruta, ele é sutil, esse fluido cósmico, ele é sutil, ele é invisível, permeia tudo. Lembrando que só pelo fato de não ser invisível não quer dizer inexistente. E ele é a base da matéria e o meio por onde os espíritos agem sobre o mundo físico. E através dele os espíritos formam o perispírito, fenômenos mediúnicos, formas de vida e transformações de matéria. Então nós já vamos aqui aprendendo sobre alguns conceitos e entendendo como que o fluido cósmico universal, que é o que preenche todo o espaço que nós pensamos ser vazio, ele tem essa sutileza e é esse tipo de fluido, esse tipo, inclusive a própria palavra fluido, ela não é suficiente para de fato descrever, mas entendemos então que o fluido, ele de fato, esse fluido cósmico universal, ele é esse elemento intermediário, de certa forma. Por que que nós então, eu coloquei aqui uma questão para a gente pensar um pouquinho, por que que nós custamos a crer então nessa plasticidade do pensamento, nesse todo esse poder que o nosso pensamento possui, por que que ele é por ser um grande poder, ele vem atrelado a uma grande responsabilidade. Nós custamos a crer, como tudo na evolução, como tudo ao longo dos milênios que nós vamos evoluindo como espíritos, vamos aprendendo os conhecimentos novos que, à primeira vista, parecem uma coisa muito alienígena, parece algo muito místico às vezes. E é difícil também porque nós somos muito ver para crer. Essa é a realidade. Então, se nós formos só olhar pelo campo material, pelos olhos da carne, nós veremos que os sentidos eles ainda não são evoluídos. Se nós formos confiar somente nos nossos 5 sentidos, possivelmente não levaríamos em consideração essa questão do pensamento. Mas e se nós pensarmos em todas as ondas sonoras que nós não vemos, mas de fato elas são registradas aqui e depois posteriormente ao cérebro. Se pensarmos, por exemplo, numa árvore que está lá fora e ela está viva, ela tem um sustento, mas eu não vejo as raízes, mas as raízes estão lá sustentando. Então, assim, nós temos que também desmistificar um pouco essa questão e ter uma mente aberta para entender de fato que certos conceitos eles vão aos poucos sendo mostrados, eles vão de certa forma sendo explicados e vão fazendo sentido, mas aos poucos, porque à primeira vista as coisas às vezes podem até assustar. E o Kardec, só um comentário que eu esqueci de falar, o Kardec no livro da Gênesis, ele vai dizer que nossos pensamentos, eles são como sons de um sino, que faz vibrar as moléculas do ar ambiente. O ar, inclusive, que se eu abanar minha mão, não estou vendo o ar, mas eu consigo sentir uma borrifada do ar. Então, assim, na questão do campo mental, e eu trouxe aqui no canto superior direito, vocês vão ver que ao longo da apresentação eu coloco as minhas fontes do slide, recomendando sempre, sempre a leitura. Esse aqui, a capa desse livro aqui, esse é o livro Ação e Reação, é um livro psicografado pelo Chico Xavier, do espírito André Luiz, e nesse livro aqui tem uma analogia muito bonita sobre o campo mental. Ele vai dizer, o Druso, que é um instrutor do André Luiz, o autor espiritual, ele vai nos falar que para imaginarmos a mente, nosso campo mental, como um lago. Se essas águas se acham pacíficas e límpidas, a luz do firmamento consegue refletir-se nele com segurança. Então, se as águas, tentei achar uma foto de um lago refletindo, um pouco do céu, um pouco da paisagem para demonstrar. Então, se o nosso campo mental
ele se encontra serenado, pacífico, límpido, a luz do firmamento, ou seja, os pensamentos superiores dos espíritos que nos querem sempre bem, eles vão conseguir se refletir nesse campo mental com mais segurança. Porém, se as águas vivem revoltas, o instrutor vai dizer, as imagens se perdem ao quebro das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado no fundo sobe à superfície. Então, fica aqui o primeiro convite, a primeira reflexão sobre justamente isso. Como que será que está o nosso campo mental normalmente? Estamos como um lago límpido, pacífico, asserenado? Ou será que o nosso campo mental mais se assemelha a esta foto aí, das ondas quebradiças, esse lodo que muitas vezes são essas más tendências que trazemos de encarnações pregressas, sobem então a superfície, balançando o nosso campo mental. Até porque cada um, eles vão dizer isso também, é muito bonito, cada um de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo. Nosso campo mental dita muito sobre a nossa realidade, a nossa vivência. Então, a primeira analogia que eu gostaria de trazer, e que eu convido vocês a pensarem, é justamente sobre o nosso campo mental, como que nós estamos mantendo o nosso campo mental. E agora trazendo aqui para o Livro dos Espíritos, um livro também do Pentateuco, 5 livros do Allan Kardec, os principais que são chamados do Pentateuco Kardeciano, no Livro dos Espíritos, na pergunta 457, é uma pergunta que eu diria clássica, ou aliás, a 459, mas ele começa nessa veia de tentar entender. Então, ele pergunta aos espíritos, os espíritos, aí com E maiúsculo, no sentido dos espíritos desencarnados, eles podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? É uma pergunta interessantíssima, porque até então estava sendo descortinado, inclusive pela troca de pensamentos com os médiuns da época e de todas as épocas da humanidade, na realidade, sobre esses conhecimentos que o Allan Kardec codificou. Então, essa aqui ele pergunta, então, será que os espíritos, os seres desencarnados, eles conseguem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E é maravilhoso, porque eles colocaram a palavra, eu gostei desse tom, secreto. Ou seja, até aquilo que a gente não quer dizer, até aquilo que nós queremos e tentamos esconder, eles vão dizer, muitas vezes conhecem aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Então, aquilo que nós muitas vezes ficaríamos envergonhados e tentaríamos esconder até mesmo de nós mesmos por termos pensado naquilo, por termos dado vazão àquele tipo de pensamento, eles estão dizendo que os espíritos conseguem, de fato, ver como uma tela mental, por exemplo, um dos exemplos, né, o que nós estamos pensando. Aí vem a pergunta 459, uma das bases trazidas aqui pelo Espiritismo. Então, se eles conseguem ver os nossos pensamentos, eles conseguem influir neles também? Eles conseguem, de fato, agir sobre os nossos pensamentos e os nossos atos? Aí eles vão responder, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então, assim, eles estão dizendo aqui, novamente, entendamos a importância do campo mental, a responsabilidade de ter o pensamento como essa ferramenta. Os espíritos, os desencarnados, conseguem influir muito mais do que nós imaginamos, tanto nos nossos pensamentos, quanto nos nossos atos. É porque o ato ele vem posterior ao pensamento, ó, é de uma velocidade que nós não conseguimos nem ter noção. E vai dizer porque muitas vezes são eles que vos dirigem. E aí a pergunta seguinte, a 460, eu não escrevi aqui, mas ela vai perguntar se nós temos então pensamentos próprios e outros que são sugeridos. Ou seja, como discernir, né? E eles vão dizer que a nossa alma, ou seja, eles vão dizer, a vossa alma é um espírito que pensa. E eles trazem o exemplo de que muitas vezes nós temos, acerca de um mesmo assunto, pensamentos muito contrários. Então, às vezes, nós estamos pensando sobre algo, estamos prestes a fazer uma bobagem, talvez, e aí vem um pensamento contrário, quase como que nos travando, ou às vezes até mesmo o contrário, vem alguma sugestão ali não muito feliz. Eles vão dizer, então, pois então, esses pensamentos contraditórios, muitas vezes somos nós nos comunicando com vocês. Então, se nós vamos falar da influenciação dos espíritos, vamos falar também
sobre a parte boa, mas vamos começar com a parte talvez que não seja tão boa. As más influências, então. Pergunta 469. Por que meios podemos neutralizar a influência dos espíritos maus? Ou seja, se nós já sabemos, já estabelecemos que os espíritos conseguem nos influir, a gente, obviamente, não vai querer ser influenciado por espíritos que ainda estão no erro, ou que querem nos ver no erro. Como é que nós neutralizamos a influência? Eles vão dizer, praticando o bem, pondo toda a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Olha só essa resposta como ela é complexa. As sugestões que nos suscitam os maus pensamentos, que sopram as discórdias, que elicitam essas paixões mais. Mas eles vão dar mais um alerta aqui. Desconfiai daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque eles atacam a vossa fraqueza. No Espiritismo, nós aprendemos muito sobre a questão das duas chagas morais, do avanço moral da humanidade como um todo, como sendo o orgulho e o egoísmo. Eles estão dizendo aqui que os espíritos que ainda estão no erro, os espíritos que eles chamam aqui de maus, que é uma coisa até redutiva, eles vão nos atacar muitas vezes o nosso orgulho, vão inflar o nosso orgulho muitas vezes, porque eles sabem que aquilo vai fazer com que nós tenhamos ações menores daquelas que nós podemos ter de fato. Então, assim, aqueles que sopram a discórdia e tudo mais, mas vão dizendo o quê? Praticando o bem e pondo a confiança em Deus, repelirá a influência desses espíritos. No livro Pensamento e Vida, esse é um outro livro que também fala do fluido cósmico, também fala muito sobre a questão da importância do pensamento e como que ele permeia todos os aspectos da nossa vida. Mas a parte em si dos processos obsessivos, eles vão dizer que é um termo utilizado no Espiritismo para essa influenciação negativa espiritual, vai dizer o seguinte: se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, ou seja, então se eu estou aqui, eu estou tendo pensamentos de baixo calão, de baixo teor, e tem algum espírito obsessor, ou espírito que quer ser o meu obsessor, quando eu baixo a minha vibração, o que acontece? Começa esse vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. Isso é uma coisa que nós falamos, se ouve bastante nos círculos espíritas, sobre essa questão de vamos elevar os nossos pensamentos, vamos manter uma frequência alta. Todos esses vocabulários, eles são, na verdade, porque nós, como espíritos pensantes, nós somos quase que como antenas que emitem essas ondas. E somos também como rádio. Lembrarmos do rádio, quando virava lá o botãozinho para tentar sintonizar numa frequência específica, era mais ou menos isso. Claro que é uma analogia simplista, mas é uma analogia para nós entendermos que se está passando uma frequência de um pensamento que me quer mal, mas eu não vou nessa frequência de onda, não há esse processo, não existe como formar-se um circuito, como fala aqui. Ou seja, é uma coisa que nós temos que estabelecer que não há obsessão unilateral. Uma coisa que o Espiritismo traz, que eu acho sensacional, porque coloca todo o poder e responsabilidade também nas nossas mãos. Ah, como é que eu faço? Se falam de obsessores, eu tenho medo, etc. Tá aí a resposta. Essa questão da frequência, dos pensamentos elevados, dos pensamentos pautados no bem, pautados em Jesus, pautados em Deus. E as atitudes e as ações que acompanham esses pensamentos, dessa forma nós criamos quase que como, vamos dizer assim, uma proteção, um escudo em que essas vibrações inferiores não nos atingirão. E nós temos também processos obsessivos, agora estudando aqui uma parte de novo, assim, entrando em coisas mais específicas. No livro Ação e Reação, nós vamos ter processos de auto-obsessão, por exemplo. Como assim auto-obsessão? A mente criando um circuito entre ela.
A mente viciada por impressões ou vulcanizada pelo sofrimento pode perder temporariamente o governo da forma, permitindo que os tecidos do corpo perispíritico se perturbem. Isso está no capítulo 3 desse livro. E quem comentou essa fala foi o Druso, aquele mesmo instrutor que falou do campo mental igual a um lago. Quando eles vão ver um caso, isso no plano espiritual, de um homem que estava desencarnado, de novo, isso é no plano espiritual, e quando ele estava encarnado, ele cometeu um crime muito grave contra os seus os 2 irmãos faleceram, morreram, e os irmãos já desencarnados entraram como obsessores, então, daquele cidadão quando ele estava encarnado, por conta da culpa tão grande que ele carregava, esse senhor carregava. E quando esse senhor veio a falecer, no plano espiritual ele também foi assediado pelos seus irmãos e depois foi levado a um hospital espiritual. E nesse hospital ele estava quase que completamente desconfigurado. Eles mal conseguiam ver assim, entender o que ele falava, de tão desconfigurado que ele se encontrava, o corpo perispíritico dele. Porque, de novo, quando estamos encarnados, nós temos aqui a carne, temos o perispírito e o espírito. Quando desencarnamos, não temos mais a carne, ficou para trás, parte material. E aí, nesse corpo perispiritual, que é essa forma que ele se apresentou lá, que é altamente plasticizada pelo pensamento, ele estava totalmente desconfigurado. Eles vão aos poucos devassando um pouco do passado desse senhor. Eles acabam descobrindo que depois, mesmo ele estando no hospital, ele estava daquela forma, porque a sua própria mente ainda estava enraizada nos seus irmãos, do mal que ele fez aos seus irmãos, e a culpa estava corroendo de forma que ele simplesmente, o corpo espiritual dele estava passando por essas modificações. Mas além, nós também temos um exemplo que eles vão dizer que as inteligências desencarnadas podem utilizar-se de quadros mentais. Olha a importância e a responsabilidade. Tal como artista do lápis faz para a imaginação de uma criança. Isso é um outro caso também do livro do André Luiz, em que eles encontram uma senhora e ela estava sendo atemorizada por uma imagem de um demônio chamado Belfegor, um demônio sentado com chifre de cabra e tudo mais. Ela estava sendo amedrontada o tempo inteiro por um espírito obsessor com essa imagem. Mas na realidade, quem estava fornecendo essa imagem era a própria senhora, que fornecia isso, e o obsessor falou: opa, ela tem medo disso, então agora vamos então utilizar esse mesmo medo, esse temor que ela tem, e de novo, falamos do fluido cósmico, né? Como os espíritos manipulam o fluido cósmico. Manipularam os fluidos e tinha aquela imagem que ficava atemorizando essa senhora. E, enfim, podemos passar aqui o dia inteiro falando de casos de processos obsessivos em livros, um que eu recomendo muito, até pelo título já se fala, né? Chama-se Dramas da Obsessão, fotografado pela Ivone Pereira, e nós temos aí um caso, não vou dar muito spoiler, mas nós temos um caso de uma família que obsidia uma outra família por 400 anos. E, falando então do ação e reação, eles vão dizer que nas zonas infernais propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhe competiam, delas se ausentaram deliberadamente, com o louco propósito de ludibriar o próprio Deus. E aqui eu trouxe uma imagem do filme Nosso Lar, o primeiro filme. E aqui temos o André Luiz, quando ele está numa região umbralina, logo após que ele tem o seu desencarne. E justamente essas zonas de umbral, essas zonas mais inferiores umbralinas, elas são mantidas pelos pensamentos dos espíritos desencarnados que ainda estão nesse ponto de sofrimento, que ainda estão contribuindo pelo fluido, lembrem fluido, contribuindo esses fluidos para o mantimento dessas zonas. E o André Luiz vai dizer, depois de estudar muito sobre isso, que é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Olha que interessante. Ele vai falando o quê? De novo, nós vamos vendo como essa questão do pensamento, esses fios invisíveis, porque, de novo, invisível não quer dizer inexistente. Vão ligando essas pessoas e essas coisas vão sendo mantidas justamente através do pensamento. Mas e a dor e as doenças? Como é que será que os pensamentos, então, vão influenciar isso?
Nos Domínios da Mediunidade, outro livro psicografado pelo Chico, da série do André Luiz, nós temos que a doença, como resultante do desequilíbrio moral, ela sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte no corpo físico. O que eles estão explicando aqui nessa parte do livro, nos domínios da mediunidade, é exatamente o exemplo daquilo que eu falei há 2 slides atrás, com aquele senhor que estava completamente desconfigurado do ponto de vista perispiritual, quando já estava desencarnado, por conta do quê? Por conta desses pensamentos que iam alimentando aquela forma totalmente desconfigurada que ele se apresentava. Isso persiste mesmo após o corpo físico já ter sido deixado para trás. E aí eles vão dizer que o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda a parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais, eu botei em negrito essa parte, onde arremessamos os raios de nossa mente, lembra que eu falei como se fossem umas antenas? Assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico. Então eles estão fazendo aqui uma analogia com um animal que quando vai deixando no seu rastro, vai por onde passa, vai deixando um odor que é característico, que para nós seres humanos, nós muitas vezes não conseguimos notar. Mas olhar qualquer cachorro farejador, quando ele vai farejar, ele consegue saber certinho os odores. Cada um tem um rastro específico. Eu estou fazendo, claro, que uma analogia com a parte biológica e física, como eles fizeram ali também. Mas nós vamos deixando esse rastro pelos nossos pensamentos, esses vestígios espirituais, que são essas emanações dos nossos pensamentos e vão deixando os rastros. Muitas doenças são criadas até mesmo por isso. Espiritismo, outro conceito, isso a gente vai deixar por uma outra fala, mas é bem mais exploratório, a questão das provas e expiações, que são 2 conceitos que o Espiritismo traz e explica muito bem. Mas deixando de lado a questão será que isso é uma prova? Será que essa doença é uma expiação? Pode ser que não tenha sido nenhum dos dois. Pode ser uma doença adquirida pelo mecanismo da ação e reação, quando os nossos pensamentos doentios permanecem por tempos e tempos e tempos, e nós mesmos acabamos criando, pelo nosso pensamento, uma desordem no nosso próprio corpo. O pensamento atua sobre o físico, e isso então vai causar problemas como doenças. Mas esse rastro, nós temos nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, 2 exemplos bem interessantes que eu quis trazer para nós. O primeiro, e isso agora quem vai falar é o instrutor Aulus, não é mais o Druso nesse livro. O Aulus vai falar aqui para o André Luiz de 2 exemplos. Um que ele dá é de um relógio. Então eles estão lá e eles veem esse relógio, essa imagem é meramente ilustrativa. Ambas imagens são meramente ilustrativas, tá? Mas ele vê esse relógio e ele fala que nesse relógio, quando o André Luiz vai lá e chega perto, eles encostam, eles são quase que praticamente levados a um local em que esse relógio ocupava a casa de uma família, que já não estava mais viva. E ele então explica para o André Luiz a questão das formas pensamento, forma hífen pensamento, que é o quê? Justamente esse rastro que os pensamentos vão impregnando até nos objetos. Olha só que coisa interessante. E ele vai explicar que esse relógio pertenceu a uma respeitável família do século passado. E ele conserva as formas pensamento do casal que adquiriu. E de vez em quando aquele casal, em espírito, ainda visitava aquele relógio tão importante que ele foi para sua família. E aqui um parênteses, eles explicam isso no livro também. As formas pensamento, que eu mencionei, forma, hífen pensamento, elas são essas criações mentais modeladas em matéria fluídica. É o resultado da ação sobre as energias mais sutis que estão à nossa volta, externalizando o pensamento, fazendo com que vire esse rastro que é deixado nos objetos. E eles vão dizer também que cada objeto nesse nível, ele pode ser até um mediador para que nós entremos em contato e saibamos um pouco da história das pessoas. Nós temos exemplos dos médiuns Chico Xavier, do nosso próprio Divaldo. Eles conseguem, tocando objetos, saber sobre
coisas daquele objeto, pessoas que o tiveram, pessoas que foi importante na vida delas. E o segundo exemplo, que é o do espelho, esse aí ele tinha um ar mais triste, assim, as pessoas estavam lá em volta e acabavam não gostando muito de ficar perto desse espelho. E aí eles vão ver que tem uma mulher muito triste em espírito ao lado desse espelho. E o Aulus vai explicar então que o que aconteceu foi que existia esses filhos de franceses, esse filho de franceses que estavam exilados no Brasil no tempo da França Revolucionária de 1791. E esse menino, que ele era ainda quando chegou lá no Rio de Janeiro, cresceu, se fez homem e conheceu uma moça. E dessa moça, então, ele deu esse espelho de presente para ela, essa brasileira, prometendo que ele ia casar com ela, só que ele tinha que voltar à França por um tempo curto, e depois retornaria. Ele voltou à França, sua pátria, mas lá ele achou uma outra mulher. E aí ele criou uma outra família e ficou pela França. E passado então aí muito mais de 100 anos depois, aquele espírito daquela jovem que ficou tão na expectativa do seu amado retornar, e seu amado nunca retornou, os pensamentos dela ficaram tão ligados àquele espelho que ela simplesmente deixou esse rastro no espelho. Então as pessoas que conseguissem devassar isso, conseguiriam ver essa mulher. Então, para que nós entendamos que o quê? Que o pensamento, ele é essa energia radiante. Ele é essa alteração, essa transformação desses fluidos que nós temos sim ao nosso dispor, que nós fazemos mesmo quando não queiramos fazer. O Emmanuel, o benfeitor espiritual do Chico Xavier, o Emmanuel, ele vai dizer que nosso espírito vai residir onde nós projetarmos os nossos pensamentos. Então, é a nossa mente, então, irradiando esses pensamentos, é esse núcleo de forças que criam, que transformam e destrói. Qual, então, as duas recomendações que nós temos no quesito do pensamento? Já entendemos que é uma responsabilidade. Já entendemos que através do pensamento podemos criar uma corrente fluídica com espíritos obsessores ou com espíritos benfeitores, podemos criar com os dois. O que nós devemos fazer então? Aí eu trouxe aqui Mateus 26, 41. Vigiai e orai. A exortação do mestre dos mestres, quando vai dizendo justamente para que nós vigiemos e oremos. Vigiemos o quê? Do ponto de vista mais basilar, temos o quê? Vigiar o pensamento. E orar também o quê? Que é uma forma de elevarmos o pensamento a Deus. É uma forma de nós elevarmos os nossos pensamentos aos espíritos benfeitores que estão sempre, sempre prontos, sempre nos ajudando, mesmo quando nós, às vezes, nos sintamos sozinhos. Pela similaridade da vibração, então, por esses pensamentos, é que nós nos uniremos com esses seres do além, pela lei do que? Universal da atração. Kardec vai dizer que toda alma é um ímã poderoso. Existe uma humanidade invisível que segue a visível. E esse ímã é o que? São essas vibrações que nós externalizamos através do pensamento. Então, agora mergulhando aqui um pouquinho mais no Vigiai e no Orai, como esses dois, vamos dizer assim, antídotos, esses dois fatores que nós temos que praticar. Primeiro falando então do Orai. Vibrar, orar, fazer uma prece, pensar de uma forma elevada. Todos esses são sinônimos disso aqui. E no livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico, de autoria do Emmanuel, nós vamos ver que a prece ela impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Força viva e plasticizante do pensamento. Lembrando que nós aprendemos também, isso é importante salientar muitas vezes. Kardec vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que não é em quesitos de prece
Não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. De novo, não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, pela sinceridade delas. Quando nós estamos fazendo uma oração, vale muito mais falar 3 frases pensadas de fato com o coração do que fazer 10 orações de uma forma mecânica, repetindo aquela coisa vez após vez, como já fizemos tantas vezes. E eles vão dizer para nós no Pensamento e Vida que essas imagens, então, projetadas pela força viva e plasticizante do pensamento, elas ascendem, elas sobem às esferas superiores, tocando as inteligências que nos rodeiam. Recebemos as respostas do plano divino. Então, as imagens projetadas através do pensamento ascenderão então às esferas superiores, tocando essas inteligências divinas, e nós receberemos sim auxílio. E eu trouxe um exemplo aqui, queria comentar de um exemplo do livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, da série do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, em que tem esse caso dessa família logo no começo, em que a mãe tem essa menina que a família inteira está sofrendo. Não vou dar muitos spoilers, mas que eu quero que vocês leiam. Tem a menina que a família dela está sofrendo, a menina nova, e a madrasta também está sofrendo. Ela tem uma madrasta, tem um pai biológico e tem uma madrasta. A mãe biológica já havia falecido. E a menina está sofrendo muito, a família está sofrendo. Então essa menina, no seu coração puro, ela eleva as preces ao céu, pedindo ajuda principalmente à madrasta naquele momento, que estava de cama, estava muito mal, obsidiada. E a menina pede então aos céus que a mãe biológica dela, que ela sabe que a ama e que é o bem da família, que a mãe biológica dela em espírito, porque ela estava já desencarnada, viesse então ao encontro da sua madrasta para auxiliar a madrasta e auxiliar a família também. Mas o que acontece é que a mãe dessa menina desencarnada, a mãe desencarnada dessa menina, estava lá, só que como obsessora madrasta. A mãe biológica estava lá com ele, só que ela estava numa frequência vibracional, ou seja, seu pensamento está numa frequência tão baixa, por ela estar alimentando sentimentos negativos contra a madrasta, que aquela prece, vibração elevada, não conseguiu chegar diretamente à mãe, porque a mãe não estava em condições de sintonizar com aquela prece, então aquela prece não atingiu direto, atingiu de uma forma boa, né? Não trouxe então a mãe para o auxílio da família. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que então aquela prece aconteceu algo que se chama prece refratada. A prece da menina, ao invés de ir para a mãe, foi refratada para as esferas superiores. E as esferas superiores mandaram, então, auxílio àquela mãe, aquele espírito, auxílio àquela menina, auxílio àquela família. Então, nós começamos a ver como todas as coisas vão se desenrolando melhores após isso. De novo, o livro se chama Entre a Terra e o Céu, do autor espiritual André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, falando sobre esse conceito muito belo da prece refratada, para que nós entendamos que não existe prece sincera que é jogada fora, que é wasted, né, como a gente fala em inglês aqui, que é desperdiçada, não existe. Mas então, trazendo de novo a questão da responsabilidade do pensamento, nós temos que o pensamento, como força viva e atuante, supera a velocidade supera a da luz. Então, se nós formos ver, isso traz uma responsabilidade muito grande. Nós temos conosco um instrumento, uma ferramenta, que é inerente ao nosso grau evolutivo como espíritos. Passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, etc. Estamos até aqui nesse momento como espíritos já de seres humanos dotados de uma certa inteligência. Temos o pensamento como essa ferramenta, que é um instrumento preciosíssimo, que não existe então a distância para o pensamento, e a velocidade dele supera a velocidade da luz. Emitido
por nós, ou seja, o pensamento emitido por nós, volta invariavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver em sua onda de formas criadoras que se fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível do nosso desejo ou de nossa tensão. A lei da ação e reação é imutável. Então, nós vamos projetar esse pensamento, externalizar esse pensamento, algo vai ser feito daquilo. E voltaremos e nós viveremos, então, nas ondas criadoras do nosso próprio pensamento. Adquirimos, eu coloquei aqui esse instrumento de imensa responsabilidade, como eu já falei, através da nossa evolução. Então, nós queiramos ou não, nós temos esse instrumento à nossa disposição. Temos essa ferramenta poderosíssima à nossa disposição. E como nós vimos lá em Lucas, a quem muito foi dado, muito será cobrado. De uma forma bem coloquial. Então nós temos que entender que pensar também é criar. E como que nós estamos fazendo as nossas criações? E esse aqui é uma mensagem do livro Pão Nosso, mensagem número 15, chamada Pensamentos. É um livro também do Emmanuel, um livro de mensagens muito bonitas, fotografado pelo Chico Xavier, do Emmanuel. E ele vai dizer assim: todas as obras humanas constituem do pensamento das criaturas. Paremos para pensar, desculpa o trocadilho, mas paremos para pensar um pouco. Todas as obras humanas constituem do pensamento das criaturas. Nós formos pegar, por exemplo, as invenções, qualquer invenção. Pode ser da engenharia, da mecânica, da elétrica, uma peça artística, possivelmente. Tudo que é criado, que nós temos aqui como criação, viveu anteriormente no pensamento, viveu na base mental de alguém. Nós estamos falando aqui de todo mundo tem uma câmera, tem um microfone, temos o computador. Todas as criações estavam no pensamento de alguém que idealizou aquilo e depois executou. Mas o pensamento foi o quê? Esse início de tudo. E o Emmanuel vai nos alertar que a realidade dessa criação, ela pode não exteriorizar-se de súbito, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo. Eu coloquei em itálico ali. Exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. Então, ou seja, a realidade dessa criação mental, ela pode não exteriorizar-se, de súbito. Pode ser que já não temos já imediatamente aquela criação que estava primeiro aqui e foi criada para fora. Mas esse objeto, esse pensamento cultivado tal qual semente no nosso próprio pensamento, no nosso campo, agora imaginemos um campo agrário, mental, aquela semente vai ficar lá, vai germinar, de acordo com o cuidado que nós estamos dando a ela, vivendo nesse mundo íntimo, então. Essa fortaleza mental que achávamos anteriormente ser indevassável, mas já aprendemos, pergunta 457, 459 do Livro dos Espíritos e tantos outros livros, que não é essa nossa fortaleza não é impenetrável como achávamos que era. Mas ele vai dizer que os cuidados especiais para esse pensamento, essa ideia, essa criação, vai demandar o nosso esforço para a continuidade daquela ideia ou a extinção. Quem de nós aqui não tem planos ou já não criou planos, às vezes, daqui a 5 anos eu quero fazer tal coisa, ou quero colocar como uma meta de que daqui a 10 anos vou atingir tal. E justamente o que? Vai depender de nós para mantermos naquela meta, mantermos naquele objetivo, aquele pensamento, aquelas ações, as atitudes que vão nos levar àquela meta. Dependerá somente de nós. Trazendo de uma forma bem prática, bem aplicável. Mas é algo que é difícil. Renovar os pensamentos, o Emmanuel vai dizer, não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda capacidade, demanda renúncia e dominação de si mesmo. Então, renovar o nosso pensamento, manter o nosso campo mental da forma que o Druso falou, no ação e reação, como aquele lago límpido, pacífico, que as ondas, as luzes do firmamento, do céu, conseguem refletir-se nele com segurança, é muito difícil. É muito complicado. Inclusive, não só os pensamentos de baixo teor, ou os pensamentos destrutivos,
as coisas que são ruins. É muito complicado dominarmos o nosso campo mental, termos um controle sobre o que nós pensamos, porque ainda estamos em evolução. Ainda estamos evoluindo, ainda estamos vencendo essa batalha contra nós mesmos. E nós adquirimos tantos débitos em outras reencarnações e vamos, ao longo, lutando contra nós mesmos para sanar esses débitos no caminho da plenitude, de espíritos perfeitos no sentido evolutivo, e nós alcançaremos, porque a marcha do progresso é inevitável. Mas renovar os pensamentos, ter esse controle do campo mental, é muito difícil. E eu acho que não tem como nós sermos até hipócritas aqui de dizer, porque estamos falando sobre espiritismo, os conhecimentos do espiritismo, indo ao centro espírita, para aqueles que querem ir ou que vão, e nós tornaremos, basicamente, daremos um salto quântico, como algumas pessoas falam. Não será assim. Nós entendemos sim que ainda temos essas dificuldades, inclusive não precisamos nem ir muito longe, ou nem tentar assim achar situações muito específicas para ver quão difícil é controlar o pensamento. E um exemplo que eu gosto de dar, tanto na minha parte profissional, quando eu estou atuando na parte profissional, quanto na parte até nessas palestras espíritas sobre pensamento, quando eu falo para as pessoas que estão me ouvindo, e vocês que estão me ouvindo agora, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício, ou melhor, não fazerem, porque o exercício eu quero que vocês controlem o pensamento de vocês nesse momento, e eu não quero que ninguém pense num urso polar. Não imagina um urso polar. Não imagina um urso polar, não imagina como é que será que deve ser passando a mão naquele pelo, não imagina. A negativa, não. Não imagina passar a mão naquele pelo, não imagina aquele urso polar, aquela cor daquele pelo branquinho, meio acinzentado. Já era. Vocês não têm controle do que sai daqui. Nós não temos como controlar de fato, de forma concreta e 100% do tempo, as coisas exteriores. Elas sim atingem o nosso pensamento, elas manipulam. Porque o pensamento é muito rápido. Quando eu falei, não pensem no urso polar, só de falar a palavra urso polar, já vem à nossa mente a imagem de um urso polar. Claro, isso é um exemplo inócuo, isso é uma coisa que não tem, vamos dizer assim, um exemplo bobo, vai. Porque, para mostrar que não precisa nem ser algo muito difícil, basta algo simples assim que nós entendemos quão difícil é, de fato, controlar o pensamento. E o Emmanuel vai dizer que a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento, claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei de auxílio. Então, bastante coisa no parágrafo, vamos entender. A prática do bem, simples e infatigável, ou seja, não precisa ter só uma pessoa que vai lá, vou construir aqui um hospital para 5.000 crianças carentes. Maravilha, faça, de fato faça. Mas se você não tem condição de fazer isso, dê uma palavra de amor para uma pessoa que está em sofrimento. Faça uma prece para alguém. Custa zero. E são coisas que são ações do bem simples. Ele fala prática do bem infatigável também, ou seja, para que nós não nos ficamos em desalento achando que aquilo que nós fazemos não é suficiente. Modifica a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos. Ou seja, a ação, o pensamento aliado também a essa ação do bem, simples e infatigável, ele vai atuar tanto no micro, na parte celular, na parte da composição física, como nós já vimos a questão das doenças, quanto no macro, nos eventos humanos, nas coisas que são maiores do que uma célula. Por exemplo, os umbrais são coisas que são formações através do pensamento. Então, colocando em prática o que nós aprendemos, lembrando de novo na frase do Peter Parker, do Homem-Aranha, com um grande poder vem grande responsabilidade, como é que nós podemos colocar então em prática essas questões que nós aprendemos sobre o pensamento? Primeiro é o vigiai. Nós já falamos delas duas. O vigiai, então, para que nós possamos acerenar o nosso campo mental, o nosso pensamento,
tentando ao máximo controlar a parte exterior, porque se nós tivermos um tumulto, vai ser muito difícil acerenarmos o nosso campo mental e vigiar os nossos pensamentos. Eu sugiro então para isso a leitura de um livro. Durante 10 minutos, pegue um livro, alguma leitura edificante, algo fato bom, algo que vai gerar bons pensamentos. Durante 10 minutinhos. Pegue esse livro durante esses 10 minutos e leia. Faça essa leitura edificante por 10 minutos. Só nesse momento que você vai estar naquela vibração, fazendo aquela leitura, já vai acontecer o vigiar. Assim, de certa forma, nós já estaremos, de novo, uma questão muito simplificada, estaremos já vigiando aquilo que nós estamos pensando, porque nosso pensamento estará onde? No livro, na leitura edificante. Então já estaremos controlando o ambiente, de certa forma, e colocando nosso pensamento em algo bom. E a outra é o orai. Então, pro orai, o que eu vou recomendar para que nós possamos colocar em prática esses conhecimentos, porque de nada vale estudarmos, de nada vale tentarmos aprender e introjetar os conhecimentos, mas sem externalizá-los. Como de nada vale isso, então a minha sugestão para o orai é na prece de hoje, de noite, para aqueles que gostam de fazer uma prece, seja em família, seja quietinho no seu próprio campo mental, no seu recolhimento íntimo, você com Deus, ou para quem ainda está tentando ir por esse lado, essa veia da fé, Deus, faça uma prece, faça uma vibração, mande um pensamento de verdade para uma pessoa que você ama, de coração, hoje à noite. Quando ser depois aqui da nossa conversa, quando seja a hora que você esteja vendo isso, hoje à noite, faça uma oração para uma pessoa que você ama. Mande um pensamento de amor, um pensamento muito positivo, com muito sentimento, uma oração, uma vibração, uma prece para uma pessoa dessa. Nisso, nós já estaremos colocando em prática esses conhecimentos sobre o pensamento, sobre a responsabilidade do pensamento. E no livro Vinha de Luz, para fechar aqui, o Emmanuel vai nos falar que há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante sadia. Então nós estamos numa conversação estimulante aqui, uma conversação sadia. Estaremos também estimulando esses bons pensamentos. Porque, como nos disse o nosso querido Emmanuel, a mente é o espelho da vida em toda parte. Eu desejo todos nós uma semana de muita prática, uma semana de muitos bons pensamentos e mais do que nunca uma semana iluminada, todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Yuri. Deixa eu fazer umas perguntas aqui. Em primeiro lugar, uma pergunta meio até brincadeira. Esse último slide, por que você botou o Homem-Aranha de cabeça para baixo? Eu coloquei o Homem-Aranha porque o que me fez fazer esse tema sobre responsabilidade foi justamente a fala no Homem-Aranha. E eu achei bonitinho que ele tá com um coraçãozinho ali. É. Só por isso. Para quem é espírita, eu acho que acompanha bem o que você disse. Para quem não é espírita, você traz muitas novidades e fica até difícil de acompanhar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que o pensamento traz a doença. Pode trazer a doença, certo? Gostei da Ele sua, da pode, sua correção. Sim. ele pode trazer a cura também? Com toda certeza. Com toda certeza. Ele pode trazer a cura desde que nós consigamos colocar esse pensamento em prática em favor de nós mesmos ou na cura de uma outra pessoa. Ele tem uma força muito modificadora e, de novo, ela pode modificar para os dois lados, tanto para o lado da doença quanto para o lado da cura. Existe, por exemplo, uma situação onde quanto mais pessoas vibram ou oram para uma outra pessoa, mais é o poder desse pensamento, ou tanto faz? Pode ser unicamente feito por uma pessoa, ou mais pessoas vibrando para aquela pessoa ajuda mais. A segunda opção. Quanto mais pessoas vibrando, sempre vai ser mais ajuda pela questão da manipulação dos fluidos, pela essa questão da modificação dos fluidos, até porque as pessoas que estão vibrando,
elas podem ser que elas atinjam, vibrem de forma diferente, elas atinjam espíritos benfeitores diferentes que vão vir ao auxílio daquela pessoa. Então, você ter 100 pessoas fazendo uma oração de coração mesmo, não uma oração mecânica, uma oração de coração, levando o pensamento para a cura de um ser que eles gostam, versus uma pessoa, aquela 100 tem uma boa chance, não que uma pessoa sozinha não vá fazer. Imagina que uma oração do Divaldo é mais forte do que se fosse 100 Yuris. Então Mas, vamos, então mas a vamos, gente imagina que, com certeza, quanto mais pessoas vão fazendo essa oração, quanto mais pessoas vão sintonizando e vibrando, assim, de uma forma bem simples, sim, teria um resultado melhor. então vamos imaginar, por exemplo, durante a guerra, durante o Holocausto, todos aqueles judeus presos em campos de concentração e orando e pedindo para aquele sofrimento acabar. Quer Certo? dizer, deveria uma... Então, eu vou introduzir outro termo aqui, chama psicosfera. A psicosfera daquele local, nesses momentos de guerra, inclusive, o Emmanuel, no livro que foi publicado em 1939, o livro dele A Caminho da Luz, é um livro psicografado pelo Chico Xavier. Ele vai dizer que o mundo se preparava já para justamente a psicosfera terrestre já estava alterada, então os espíritos eles conseguem ver justamente essas emanações já negativas, bélicas, essas coisas todas, eles conseguem enxergar isso. Nós não conseguimos aqui, mas eles conseguem enxergar e de fato todas essas situações em que tem muito ódio, ainda nesses países todos em guerras, né? Nós ainda temos guerras hoje, então assim, tem uma psicosfera muito pesada. Vide aquilo que eu falei da questão do umbral, no plano espiritual também, essas vibrações negativas vão criando e mantendo esses locais através desses pensamentos. E no Então, mas próprio, nesse caso a prece não ajuda, né? A prece coletiva não ajuda, né? a prece com certeza ajuda, Paulo. A prece coletiva sempre ajuda. A questão toda é que nós vamos ter que entender mais até indo mais para trás uma questão que eu falei um pouquinho de provas e expiações. Então, muitas vezes o que acontece em certos desencarnes coletivos, ela vai por esse quesito de muitas vezes serem coisas que aqueles espíritos escolhem passar ou que eles acabam tendo que passar. Então, assim, a prece é interessante nós pontuarmos aqui, e por mais que eu fale, poxa, eu fiz uma prece tão fervorosa, tão forte aqui, pedindo algo para mim, sei lá, para curar uma dor que eu tenho aqui, e essa dor não curou. Pode ter N motivos para essa dor não ter curado. Não necessariamente que minha prece foi fraca. Ana está perguntando aqui, escreveu aqui para mim, se no caso da cura, alguém também não, se no caso na cura de alguém, não tem o fator de merecimento de cada um, independente das orações. É. Lei da ação e reação. Impossível fugir disso. Então, assim, se eu. Vou dar um exemplo que eu dei numa palestra hoje de manhã que eu dei sobre o paralítico que foi curado por Jesus. Aquele que eles desceram, Natanael ben Elias, 38 anos de paralítico, como paralítico, nasceu paralítico. Temos essa passagem também na Bíblia, e nós vamos ver que justamente Jesus cura ele. Mas Jesus curava as pessoas pela questão do querer e do crer. Então ele sempre perguntava às pessoas: "O que queres que eu faça?" Ou então, "Tu crês que eu posso te curar?" Ele perguntou ao paralítico. Essa questão do merecimento passa muito por uma ótica que nós, às vezes, temos uma miopia espiritual de ver e falar: "Poxa, por que que ele curou essa pessoa do meu lado e não me curou? Será que eu não mereço? Como que eu não mereço?" A gente fica, às vezes, indignado. Mas a questão, sim, como a Hannah trouxe aí, passa pela questão do merecimento, mas eu queria colocar um asterisco na palavra merecimento, para dizer que não é só o que eu fiz nessa encarnação, assim, poxa, foi uma pessoa tão legal, faço orações tão legais e não fui curado. Pode ser que eu pedi para vir com isso, pode ser que eu tenho que passar por isso, pode ser que tem, assim, como eu falei, tem N motivos que não tiram o fator da prece, que não tiram o fator do pensamento. Existe, então, por exemplo, existe essa questão da obsessão do espírito para o encarnado. Existe obsessão entre os encarnados? Existe encarnado, desencarnado, encarnado, encarnado, tudo pensamento. Pensamento é a força plasticizante. Inclusive, não precisa nem ser só questão de obsessão, Paulo. A gente, às vezes, tá pensando muito do nada numa pessoa e, de repente, a pessoa manda uma mensagem. Às vezes, você pensou muito em alguém e aconteceu uma coisa com ela, boa ou ruim. Então, assim, tem muito uma questão que eles falam desse circuito que se cria, né? Existe sim, e nós temos, inclusive, nos livros do André Luiz, esse ponto que você trouxe é interessante, porque existe sim uma obsessão
de encarnado para desencarnado, como por exemplo, quando as pessoas vêm a falecer, vêm a desencarnar e ficam lá assim, naquele pensamento de dor durante anos, segurando basicamente aquela pessoa que desencarnou. No Chico Xavier, ele tinha tantas mensagens que ele psicografava de pessoas que iam lá, inclusive na conferência aqui da Flórida, do Arthur Valadares, exímio palestrante espírita, comentou de uma situação do Chico Xavier, que tinha uma família que está até no documentário dele, perdão, não foi o Arthur, foi o Haroldo Dutra Dias. Ele comentou isso esses tempos, eu estava vendo, que uma família que está até no documentário do Chico Xavier, família judia, não cristã, judia, e um dia estava tão triste porque o filho tinha falecido que foram lá para ver se recebeu uma mensagem para ele, porque Chico Xavier fazia isso, né? Ficava lá nas sessões e muitas vezes recebia uma mensagem das pessoas que já tinham desencarnado. E aí esse pai judeu, ele ia lá pro cemitério, lá pro local que o filho estava, que jazia, e ele ficava dormindo lá, de tanta saudade, tanta dor que ele ainda sentia por aquele filho que veio desencarnar. E aí o Chico Xavier recebe uma mensagem, ele psicografa em hebraico, Xavier não falava hebraico, psicografou uma mensagem em hebraico. Aí ele perguntou, olha, tem alguém judeu aqui? Porque eles não sabiam o que estava escrito. Veio então aquela família, começou a chorar, porque reconheceu, de fato, as coisas que iam sendo faladas na carta, em hebraico, e o espírito do filho falou assim, olha, diz pro meu pai, ela falou em primeira pessoa, fala pro papai que quando ele vai lá dormir onde eu tô enterrado, eu não tô nem lá, eu tô com a mamãe em casa. Então, assim, pra gente ver como acaba que o pensamento do pai ficava tão segurando ele, tentando entrar em contato com ele tanto, assim, segurando ele para trás, que ele diz, olha, nem precisa disso, eu tô com a mamãe lá, enquanto você tá achando que fisicamente eu vou estar por lá. Na realidade, quando você fala em prece, na realidade, prece é uma maneira de você se comunicar com o mundo espiritual, né? Ah, se eu tirar a palavra prece, procurar só a comunicação, eu consigo, por exemplo, quando eu faço uma prece aos espíritos, ao meu espírito guardião, eu faço uma prece aos espíritos superiores. Eu posso fazer uma prece, não uma prece, eu fazer um pedido a alguém que já desencarnou, o meu pai, se eu quiser falar com meu pai, por uma comunicação minha, por uma prece minha, eu chego ao meu pai, Se pensar no seu meu pai pai me agora, se escuta. você pensar no seu pai agora, você já emitiu lembra que o pensamento emite uma manipulação fluídica? Você emite uma manipulação fluídica. Só de Uhum. pensar, só de E, lembrar, só e ele de pode visualizar. influir, e ele Hum? tem o mesmo poder, por exemplo, os que desencarnaram, têm o mesmo poder de influir positivamente a nossa vida como um espírito bom. Eles diria até que para alguns deles eles falam que tem até mais, porque eles já não têm as amarras da matéria. Eles Sim. já não têm essa parte carnal que nós ainda temos. E muitas vezes acaba impactando como nós vamos desenvolver as questões espirituais. Eles não têm isso. Então, sim, quando você faz uma prece, de novo, você falou a questão da prece, sim, você pode de fato fazer uma prece, inclusive, como eu falei, uma prece de amor, pedindo ajuda para os amigos espirituais, ou pedindo ajuda para os amigos espirituais para alguém que veio a desencarnar. Para algum parente, algum amigo, alguém que desencarnou recentemente, ou que você quer mandar uma ajuda, você pode sim fazer uma prece. E essa prece chega, essa vibração chega. Última pergunta aqui. Você fala que a criação vem do pensamento, certo? Quando Mozart vem para a Terra e ele cria tudo que ele criou, ele já vem com isso no pensamento dele, ou ele absorve aqui durante a vida dele na Terra, ou os espíritos estão sempre intuindo ele para criar cada vez mais? Adorei a pergunta. Leon Denis, que é um outro autor espiritual, um autor, não é autor espiritual, um autor outro, foi um apóstolo do espiritismo, veio um pouco depois do Kardec, eles até viveram juntos. É um autor francês, recomendo muitos livros dele, inclusive Depois da Morte e O Problema do Ser e o Destino da Dor, tá? Ele vai comentar uma coisa, Paulo, que ele fala sobre a intuição. Então ele fala que muitas vezes o gênio é uma atribuição da intuição. Então, se você vê uma pessoa que tem um dom assim absurdo da escrita, da arte, enfim, que seja, da matemática, por exemplo, tem duas coisas que muitas vezes estão em vigência. Um é a própria inclinação da pessoa, já traz aquilo de encarnações pregressas, e a outra é também uma intuição dos amigos espirituais ali. Então a pessoa já tem uma... Você pega um Chico Xavier, vamos dar o exemplo do Divaldo. Pronto, Divaldo.
Pega o exemplo do Divaldo, é um espírito que já teve um desenvolvimento muito grande da parte mediúnica antes de reencarnar. Isso não foi criado tudo aqui. Toda essa capacidade que ele tem, habilidade que ele tem, não veio só de uma vida. Vem já de antes. E aí ele tem o quê? Com o auxílio dos amigos espirituais, ele consegue fazer todo esse trabalho belíssimo que ele faz. O Mozart tem alguns exemplos de espíritos que já passam muitas reencarnações trabalhando uma certa habilidade. Pode ser uma questão de oratória, por exemplo, uma questão filosófica, uma questão artística, uma questão da engenharia. Já vem trabalhando isso. Eles vêm aqui, eles encarnam muitas vezes já com um propósito de dar sequência a essa obra. Eles recebem, sim, a intuição, a influenciação. Nós temos muito isso na música, inclusive. Bom até você mencionar isso aí. Eles têm muito isso na música, dessa influenciação, dessa intuição que chega e acaba fazendo coisas muito bonitas. Tá bom. Obrigado, Yuri. Eu acho que foi muito bom, tá? Mas vou fazer uma coisa, é muito complicado ser espírita, sabia? É mais fácil você não ser espírita. Traz muita responsabilidade esse É mais fácil ser negócio, ateu, né? Não precisa pensar. acreditar em Não, não, nada. ateu nada. É mais gostoso você levar a vida como você quer, você reza, depois você comete algum pecado, você vai lá, pede perdão e continua vivendo, entendeu? Deve ser mais fácil mesmo. Yuri, obrigado. Até a próxima terça-feira a gente se vê lá no centro. Valeu, Paulo. Obrigado, Obrigado a a vocês. todos. Uma boa noite para vocês. Tchau, boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.